Olá, seja muito bem-vindo à nossa Constante TV, especificamente neste programa que é uma aula, Raízes da Fé. E a nossa proposta para as próximas semanas é trabalharmos a igreja, mas do ponto de vista teológico, não doutrinário, embora vamos passar por teologia nessa história. É difícil separar história de teologia. Mas a proposta para as próximas semanas, a começar de hoje, é trabalharmos a igreja do ponto de vista histórico. Portanto, os estudiosos chamam isto de história do cristianismo ou história da igreja. Então, você e eu, a partir de hoje, semanalmente, estaremos juntos nessa caminhada desde o século I até o início do século IV. Esse é o recorte histórico que vamos trabalhar. Não dá para trabalhar os 20 séculos de uma vez. É preciso diminuir a fatia, comer uma fatia menor da pizza ou do bolo. Então, essa fatia menor compreende o primeiro século até o início do quarto século, na época que surgiu o imperador Constantino. Esse é nosso desafio para essas próximas semanas. Seja bem-vindo. Se preferir papel e caneta, Bíblia aberta, que vamos ler a Bíblia, e assim acompanhar essas aulas que eu estou empolgado, estou esperançoso que contribua para o fortalecimento da sua fé. Eu começaria com uma pergunta para você. O que vem à sua mente quando você pensa igreja? Primeiramente, vem à sua mente a palavra igreja. Talvez venha à sua mente uma catedral como esta aqui. Catedral Católico-Romana. Por sinal, é a matriz da cidade de Manaus. Talvez você pense em igreja, outra catedral, esta vez uma catedral ortodoxa grega, uma catedral de séculos. Muitos têm imagens de igreja, talvez seja uma igreja como esta aqui, uma igreja africana, que acabou de ser bombardeada, uma igreja perseguida, uma igreja simples, de pessoas simples. Talvez o que vem à sua mente quando surge a palavra igreja é esta aqui, uma igreja na casa, despojada de glamour, despojada de cerimoniais próprios desses outros exemplos iniciais que dei. Uma igreja na casa, pessoas que se reúnem numa sala de estar para adorar, para ler a palavra, para ouvir uma pregação. Quando acaba essa reunião, acaba a igreja, isto é, desfaz aquele momento, nem volta a ser casa. Talvez o que vem à sua mente em termos de igreja é uma igreja ribeirinha como esta aqui, ó. Uma igreja de pessoas simples, ou como esta aqui, pessoas levantando as mãos num auditório mais requintado. Talvez seja uma igreja como esta aqui, um prédio evangélico, primeira igreja batista de Vila Mariana, um prédio bonito, que vem à sua mente. Portanto, nós vamos tratar de igreja, disso aqui tudo reunido, mas do ponto de vista histórico. Então, não há como a gente começar se não trabalhar alguns conceitos para colocar os nossos pés no chão e saber o que estamos fazendo. Primeiramente, eu quero definir 3 termos. Primeiro, história. O que é história? Se você procurar conceitos de história na internet, haverá muitos conceitos, muitos, diversos, e todos, ou quase todos, não li todos, mas quase todos corretos. Portanto, eu escolhi um conceito que seja básico, que seja fácil de entendimento. O que é história, uma vez que estamos tratando de história da igreja ou história do cristianismo? E o que é história, então? História é a ciência. Portanto, história não é alguma coisa que você faz de qualquer maneira. É uma ciência, é um experimento científico, é uma investigação científica. História é a ciência que estuda as sociedades humanas através dos tempos. Ficou claro?
É a ciência que estuda as sociedades humanas através dos tempos. A palavra vem do grego, que significa investigação ou pesquisa. Portanto, nosso segundo termo é o termo cristianismo. O que é o cristianismo? Também há muitos conceitos. Vamos passar por um breve e simples. O cristianismo é a religião baseada na fé em Jesus Cristo e em seus ensinamentos. Eu estou utilizando a palavra religião para simplificar. O cristianismo é mais do que religião. Mas eu não quero entrar nesses meandros etimológicos ou teológicos do termo religião, que não é a nossa proposta. Nossa proposta, então, é trabalhar o que é o cristianismo. Então, vou chamar de religião, tá certo? O cristianismo é a religião baseada na fé em Jesus Cristo e em seus ensinamentos. Para o cristianismo, Jesus é o Filho de Deus, o Senhor, o Criador e o sustentador do universo. Nada de novo para quem é um cristão. E agora, nosso último termo é história do cristianismo. Vamos reunir tudo isso. O que é, então, história do cristianismo? Alguns chamam de história da igreja. História do cristianismo é o estudo, portanto, é a ciência, é o estudo, é a investigação da religião baseada na pessoa e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré ao longo dos séculos. Por que nós colocamos aqui Jesus de Nazaré? É para identificar o fato histórico. Jesus não é só divino, ele também teve um nascimento como ser humano numa região do globo terrestre, na atual Palestina, chamada Judéia, e ele nasceu ali. Portanto, Nazaré é a cidade onde ele cresceu, né? Então, identifica a parte humana, histórica de Jesus, quando alguém diz Jesus de Nazaré. Muito bem. Há uma segunda pergunta importante para a gente, nessa caminhada, entender é por que estudar história do cristianismo? Não é história, não é algo passado, não é algo arcaico, algo ultrapassado. Por que estudar? O que me interessa história hoje? Vamos responder essa pergunta com uma professora que você encontra nas redes sociais, a Carolina Basso, ou conhecida na internet como Carol Basso, é uma cristã. Carol Basso é uma jornalista, é uma professora de história. Talvez, aqui diz que ela é mestranda, talvez já tenha concluído seu mestrado em teologia histórica. É uma jovem esposa de pastor, muito competente. E ela traz 7 razões para estudar história da igreja. Vamos passar rapidamente por essas 7 questões sem comentar, porque não há tempo para isso. Olha só, primeira razão para você estudar a história do cristianismo, a história da igreja, para conhecer a história do povo de Deus, da qual eu mesmo faço parte. Simples, né? Não precisa comentário. Segunda razão para estudar a história da igreja, para conhecer o Deus que atua na história. Terceira razão, para descobrir as contribuições positivas e negativas que influenciaram a igreja em toda a sua trajetória. Quarta razão para se estudar a história da igreja, para preservar as bases essenciais da fé cristã. Quinta razão, é uma ótima forma de estudar teologia. O que é teologia? É o desenvolvimento do pensamento cristão. Isso é a história da teologia que está dentro, portanto, da história da igreja. Sexta razão, para ter a espiritualidade nutrida pelo testemunho de grandes homens e mulheres que serviram a Deus. E, por fim, a sétima razão para estudar a história da igreja, para obter uma compreensão global a respeito da igreja e do propósito eterno de Deus. Mas eu trago aqui um outro conceito de história e a razão de estudar. Essa é uma citação muito preciosa para nós, vou já dizer por quê. É de Justo Gonçalves. Aqui está a obra dele, são em 2 volumes, é a primeira, é esta obra que estamos estudando. Você pode adquirir
e acompanhar nossas aulas com essa literatura aqui. Portanto, é um dos melhores livros em português para se estudar história do cristianismo ou história da igreja. A história ilustrada do cristianismo, a era dos mártires até a era dos sonhos frustrados. Esse é o volume 1. O volume 2 vai até os nossos tempos, tá certo? Então, Justo Gonçalves traz uma razão para estudar a história do cristianismo. É até emocionante a maneira como ele coloca por que eu devo estudar a história do cristianismo. Ele diz, em certo sentido, esta história é uma autobiografia. Contudo, em lugar de começar com o meu nascimento, começa séculos antes e narra toda uma série de acontecimentos que, no final, seriam determinantes na minha vida. Sem esses séculos passados, meu nascimento e toda a minha vida pareceriam flutuar no vazio. Mas, mais que uma autobiografia individual, esta história é a biografia desse povo de Deus chamado Igreja, onde minha fé foi formada e nutrida. Sem compreendê-la, isto é, sem compreender a história da Igreja, do cristianismo, não compreendo a mim mesmo. Sem conhecer a sua história, não a compreendo. O Justo Gonçalves. Então, eu espero que tenha convencido você, não eu, mas o Justo Gonçalves, a você estudar conosco a história do cristianismo. Nós vamos perceber um detalhe importante na história, nesse estudo da história do cristianismo. Você conhece essas cidades aqui? Você já visitou essas cidades? A cidade de Gotham City, a cidade do Batman. Já visitou essa cidade? Conhece alguém que já tirou férias lá? Ou na cidade de Metrópolis, é a cidade do Homem-Aranha, olha só. Cidade bonita, cheia de prédios. E talvez essa cidade aqui, olha, Coruscant, é a cidade de Star Wars, uma cidade futurista. Já tirou férias lá? Qual é a semelhança dessas cidades e qual é a diferença? A semelhança é que elas têm prédios, que elas têm pessoas, têm iluminação pública. Qual é a diferença dessas cidades para as nossas cidades? As cidades do mundo. Elas não existem. Elas existem sim, só que na ficção científica, só na ficção literária. Portanto, essas cidades são cidades que só existem no livro, ninguém viaja para lá. A pergunta é, a história do cristianismo é assim? Quando eu conto a história da igreja, é contada em cidades fictícias, em cidades que não existem? É disso que vamos tratar agora nesse momento. Olha só, o cristianismo é um cristianismo na história. Não é uma história que se passa em Gotham City, na cidade do Homem-Aranha. Não, cidades reais, cidades que têm sítios arqueológicos, que têm artefatos arqueológicos, que têm comprovação científica, histórica, historiográfica. Nós podemos pesquisar a história do cristianismo e saber que isso aqui é uma história real. Então, nós encontramos já na Bíblia isso. Veja só, Lucas capítulo 2, versículo 2, mostra o nascimento de Jesus no Império Romano, isto é, o Império Romano que todo mundo conhece, todo mundo estuda na escola. O Império Romano, ele nasceu, portanto, no Império Real, né? A história da igreja mostra uma história real. Lucas capítulo 1, verso 5, esse texto mostra a história da Palestina, especialmente a pessoa de Herodes o Grande, e a história de Israel. Mateus capítulo 1, os evangelhos colocam Jesus dentro da história de Israel, história reconhecida mundialmente pelos judeus e não judeus. Em Atos capítulo 23, nós temos o relato do comandante do exército romano e o texto bíblico traz o nome dele, Cláudio Lísias, um comandante romano. E também o governador romano Félix,
que governou a Palestina um período. Atos 24, nós temos a defesa de Paulo perante Félix, que é um governador romano, uma autoridade romana na província da Judéia. No capítulo 25, você tem a defesa de Paulo perante outro governador romano, que sucedeu Félix, o governador Festo. Isso tudo está na história. Tudo está na história. Capítulo 25, Paulo apela para o imperador romano César. Paulo estava imaginando que Festo queria julgá-lo lá na Judéia e havia um complô para a morte do apóstolo Paulo. Paulo, prevendo isso, ele apela para César, para ser julgado em Roma. Por quê? Porque era um direito de todo cidadão romano, Isso é histórico, isso está na história. Portanto, a história da igreja é uma história real, história que nós nos identificamos e podemos estudar, por isso que é uma ciência. No capítulo 28, Paulo preso na cidade de Roma. Portanto, eu tenho aqui para mostrar para vocês o Império Romano, olha só. A história da igreja, desde Atos dos Apóstolos, se coloca no ambiente real. Você tem aqui o Império Romano, é o império que circunda o mar Mediterrâneo, é o mundo conhecido. Fora das fronteiras do Império Romano, eles intitulavam os bárbaros. Esse nome bárbaro vem exatamente de uma crítica do linguajar desses povos que não faziam parte do Império Romano, que queriam até invadir as fronteiras, passar as fronteiras do Império Romano. Então, como o romano não entendia esse povo falar, ele brincava, ele fazia uma crítica, um sarcasmo, blá, 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 bárbaro. Bárbaro, ficou bárbaro. Era uma pessoa, o que é uma pessoa bárbara? Uma pessoa sem educação, sem ciência, é um bárbaro, é um tosco. Assim que eles se referiam. Por quê? Porque circundando o Império Romano, você tem aqui a Palestina, a atual Palestina, a província da Judéia, o norte do Egito. Você tem a atual Turquia aqui, que na época bíblica chama de Ásia Menor, com as diversas províncias, uma delas é a Galácia, que está bem no centro-sul. Você tem a parte da Europa, atravessando o Mar Egeu, você chega na Macedônia e vai até a Espanha, olha só, a Espanha. Paulo, quando escreve para os romanos, na sua carta aos romanos, ele coloca o desejo de que a igreja o envie para a Espanha. Era o extremo do império, era o final do império, eram os confins da terra. Veja aqui, tem a Gália acima, a Gália onde hoje é a França e parte da Alemanha, e até as Ilhas Britânicas. O Império Romano alcançou todo esse terreno. Portanto, nesse espaço geográfico acontece a história da igreja, grande parte dela, que vamos ver. Quando estamos falando de que a história da igreja não é uma história que acontece em Gotham City, que acontece em cidades fictícias, em história que não existe, ainda há pessoas que pensam assim, que os eventos relatados no livro de Atos dos Apóstolos foi inventado, foi criado, que os nomes ali, embora em se tratando de Atos dos Apóstolos, né, o autor Lucas é tão preciso, ele cita tantos detalhes, cita cidades, províncias, e que são comprovadas historicamente. Aí mais ainda há gente hoje que diz que é uma história inventada, né? Que é um contexto criado pela igreja, um contexto de fé. Mas a nossa proposta nessa aula inicial é mostrar para você que o que nós lemos nos evangelhos, o que nós lemos em Atos dos Apóstolos e nas epístolas, portanto, em todo o Novo Testamento, são histórias do avanço da igreja dentro de um espaço real, cidades reais,
províncias romanas, Império Romano, cita imperadores romanos, e nós não podemos ignorar isto, né? Este fato nos ajuda, nos motiva a estudar a história da igreja, porque nós vemos que é algo sério, que é algo científico, é uma investigação, é algo que busca a verdade das coisas, e ninguém está aqui para iludir ninguém, né? Contar histórias da carochinha. História do cristianismo é a minha história, como disse Justo Gonçalves, é a sua história, são os nossos pais, o começo da igreja, e nós somos resultados disso tudo. Que maravilha, né? Então eu trago aqui, além do que nós já falamos, eu trago aqui algumas evidências históricas de relatos que acontecem no Novo Testamento e que nos ajuda a abraçar o texto bíblico com mais fé. Não que eu precise dos achados arqueológicos, mas eles confirmam, porque se a história bíblica aconteceu na história, quando eu confirmo isto, eu fico mais animado para continuar a ler, para continuar a estudar. E um dos artefatos é este aqui, ó. Isso aqui é a chamada Pedra de Pôncio Pilatos, conhecida pedra que foi encontrada, ela está no Museu de Israel. Então, você não consegue ler, mas no detalhe consegue ler. Esta inscrição está em latim. O que está escrito aqui, ó? Tiberium, portanto, o nome do imperador romano, Tibério César, Tiberium Pôncio Pilatos, escrito o nome do governador, a que Paulo fez o depoimento, aliás, que Jesus, né, esteve na frente dele, não Paulo, Jesus esteve à frente de Pôncio Pilatos naquele julgamento. Você conhece a história dos evangelhos, portanto, Pôncio Pilatos, nós temos o nome do imperador, Tibério, nós temos o nome do governador da Judéia, da província da Judéia, Pôncio Pilatos, e quem ele era? O que a Bíblia diz dele? Ele era o governador. O romano chamava de praefectus Iudae. Olha só, prefeito da Judéia, praefectus Iudae. Portanto, é uma figura histórica. Os eventos do Evangelho mostram que esta pedra aqui, nós podemos confiar nessa evidência arqueológica. Uma outra evidência arqueológica vem de um arqueólogo israelense já falecido, famoso, querido pelos judeus, que é Ehud Netzer. Ehud Netzer pesquisou, escavou muitas regiões ali da Palestina, na sua época, quando estava trabalhando como arqueólogo. E o que ele descobriu? Ele descobriu a tumba e o palácio de inverno de Herodes o Grande. Quem é Herodes o Grande? O Herodes da matança dos infantes, quando ele soube, através dos magos do Oriente, daquela comitiva que vem atrás do nascimento do rei de Israel, Herodes ficou muito perturbado, com medo de perder a sua posição. Então ele pensou, se eles vêm atrás do rei dos judeus que é nascido, onde é que está? Não sei, então vou matar as crianças de 2 anos para baixo. Foi a matança, esse Herodes aqui. Então, Ehud Netzer encontrou este palácio e este ossário aqui, ó. Esta é a caixa, o ossuário, perdão, né? Ossuário de Herodes. Esse ossuário está sendo reconstruído e Ehud Netzer mostra para o mundo ver que a figura de Herodes é uma figura histórica e que a Bíblia sempre tem a verdade, que a Bíblia sempre tem a última palavra e que já nos diz muita coisa, né? Então esse ossuário de Herodes foi saqueado, mas os arqueólogos conseguiram remontar, então mostra a veracidade do registro dos evangelhos. Um outro achado arqueológico, há muitos achados, um outro achado arqueológico é este aqui.
Lembra do mapa que nós mostramos? Todo o Império Romano, até nas Ilhas Britânicas tinha havia a presença do Império Romano. Aqui está, olha, isso aqui é um calcanhar, um osso de um calcanhar, ainda com um prego cravado nele. Sabe aqueles cravos que prenderam Jesus na cruz? Prenderam nos pés e prenderam nas mãos. E foi encontrado, portanto, um prego ainda embutido no osso do calcanhar de um homem crucificado na Inglaterra romana. É ou não é verdade o que nós lemos nos Evangelhos? Tudo o que nós lemos, a arqueologia está provando que é a mais pura verdade. Um outro achado arqueológico, de tantos que há, é esta sinagoga, é a sinagoga de Cafarnaum. Jesus frequentou esta sinagoga, não exatamente esta aqui, desse prédio levantado, porque esta sinagoga é do IV século, mas ela está edificada em cima dos alicerces de uma outra sinagoga mais antiga, esta sim, do I século. As pedras do alicerce da antiga sinagoga são pedras basálticas, pedras vulcânicas, pedras pretas, que são pedras do I século, mas o endereço daqui é o mesmo, né? Então, esta sinagoga de Cafarnaum. Um outro achado arqueológico é esse aqui. É um barco do I século que foi encontrado afundado no Mar da Galileia. Ele estava dentro da lama, portanto, o governo teve que fazer um trabalho grande para não desfazer do barco. Ele está exposto hoje, se você visitar Israel, está lá. Lembra dos discípulos que eram pescadores, que Jesus andou pelo Mar da Galileia por meio desses barcos? Portanto, minha gente, nesse final de aula, eu quero deixar esta mensagem para você. Ao ler o Evangelho, ao ler Atos dos Apóstolos, nós estamos lendo a história. E ao ler a história, como disse Justo Gonçalves, estamos lendo a nossa história. Quero incentivar você a ficar comigo nestas semanas, nesta caminhada, sabendo que o que vamos estudar é comprovado pela história, portanto, a verdade bíblica nós podemos confiar, acreditar. Isso é um consolo de poder termos um livro de história, além de ser a palavra de Deus, um livro de história nas mãos. O que na história não tiver na Bíblia, vamos tratar com mais detalhes. Que Deus o abençoe. Até semana que vem.